investigação. A imagem de um objeto não identificado sobre nossas cabeças mexe com a nossa imaginação. Muitos são os relatos de pessoas que já passaram pela experiência de ter visto um disco voador. Mas seria mesmo possível ter vida fora do planeta? A cada dia, estudos revelam novas evidências de existência de vida em outros planetas. Neste vídeo registrado pela NASA, podemos ver uma imagem intrigante que até hoje não se soube explicar exatamente o que era. A suspeita é de que seja um veículo espacial controlado por alienígenas. Preste bastante atenção. No topo da tela, veja o objeto que está se movendo. 2 misteriosos flashes de luz e ele vira 135 graus e acelera. Então, um estranho raio luminoso quase acerta o objeto. Para alguns estudiosos, isso não passa de partícula de gelo ou lixo espacial, mas para outros, essas substâncias jamais mudariam de direção tão rapidamente. Veja! Vários jornais em todo o mundo já publicaram notícias e registros de vidas fora do planeta Terra. Mas ainda é uma questão que não se tem uma resposta, apesar das evidências que deixam muitas pessoas de cabelo em pé. Recentemente, os astrônomos da NASA, principal agência espacial do planeta, detectaram a maior e mais distante reserva de água no universo sideral. A reserva fica a 48 milhões de quilômetros de distância da Terra. Para se ter uma ideia da quantidade de água encontrada no espaço, imagine que ela equivale a 140 vezes a soma de todos os oceanos de nosso planeta. Isso é a prova que existe água em todo o universo. Essas descobertas deixam cada vez mais próximo a certeza da existência de outros seres, além dos que habitam onde há água, existe vida, mesmo que seja vida bacteriana. A semana passada, em Quixadá, local conhecido como a cidade com maiores índices de aparições de objetos desconhecidos, se ouviu relatos de pessoas que foram atacadas por extraterrestres. Então, o programa Paz e Amor foi a Quixadá saber exatamente o que aconteceu. Suzy, nós estamos em Quixadá, no sertão central cearense. Aqui, há muito tempo, se ouve relatos de aparições de OVNIs, ou seja, de objetos não identificados. O nosso repórter caminha pela mata de Quixadá para chegar exatamente ao lugar que supostamente teria aparecido um ser não identificado. Conte aqui da sua experiência com o extraterrestre. Como é que foi? Você chegou a ver já alguma vez? Presenciou? Eu vim chegando assim, aí tava eu e mais 2 amigos. Onde foi? Na pedra. Nós tava acampando, nós passamos 2 dias. Aí tava eu e mais 2 amigos, aí foi na hora que eu cheguei, aí eu olhei assim pros meus 2 amigos, aí eu olhei pra cima. Na hora que eu olhei pra cima, eu vi só uma bolazona vermelha e no céu. Aí na hora que eu olhei pros meus 2 amigos pra me falar, aí se some. E não, tu pensou que fosse o quê? Um extraterrestre, eu disse logo, foi um OVNI. Um OVNI, né? Disse logo. Ficou com medo? A hora eu mandei todo mundo descer. Os caras estão dizendo, é mentira, olha, ele tá ficando doido. Mas eu disse, eu vi quase nesse instante. Bom, gente, vocês lembram do nosso papai da matéria anterior? Pois nos bastidores nós acabamos descobrindo que ele é de Quixadá, o local onde tem maior índice de aparições de objetos não identificados. É isso mesmo? Manel, mas fala pra mim, descreve exatamente igualzinho o que você viu. Pronto, ele é como um helicóptero, com bastante frio, a gente tem muito frio, então a gente já visto uma coisa dele como se fosse um vírus, não é um ser humano, é uma coisa horrível, assim, com a cabeça muito grande, e ele sempre todo de branquinho, dá pra gente ver direito. Bom, se escondendo, porque a gente tem que se esconder debaixo de uma árvore, de uma coisa, quando ele está por perto, porque quando ele vê a gente, ele tem uma luz muito forte, ele foca aquela luz em cima da gente, então é uma quentura horrível, pouca gente aguenta.
Então, o extraterrestre, ele tem muita luz e acaba se tornando muito quente e ninguém consegue se aproximar dele por conta disso. Com certeza, ninguém consegue porque ele foca aquela luz na pessoa e esquenta muito, tipo um raio, chega uma coisa. E a gente... Quando você viu, escondido. Com certeza, escondido, inclusive que nem uma tia ali, tudo a gente vê bem de pertinho, silencioso. Ninguém não tem que ter muito cuidado, ninguém pode à noite quando eles estão atacando, ninguém pode usar um cigarro. Questão de fogo, tudo luminoso, imediatamente ele pensa que não está em cima da gente, porque não diz que ele é assim, tipo um prato cheio de fogo e ataca mesmo. No caminho, ele se surpreende com algo que há muito tempo chama a atenção dos moradores da região. Uma rocha com o formato da cabeça do que para muitos seria um ET. Observe que podemos ver claramente o formato do que poderia ser uma boca, olhos e nariz. Rafael, se você observar, nós temos aqui essa cabeça do ET, que é representação de ufologia. Se você vê que se a natureza fez a galinha choca, hoje nós temos a cabeça de ET que foi feito pelos nossos amigos extraterrestres. Robson, essas aparições são reais? Existem testemunhas? E o que essas pessoas dizem? Bem, Rafael, ufologia em Quixadá é uma coisa muito forte. Nós temos em Quixadá várias pessoas que foram abduzidas, seguidas ou viram algo que a gente chama objeto não identificado. E a ufologia em Quixadá, ela é tão forte que a população de Quixadá, entre abdução e avistamento, são no mínimo 30%. O que é abdução? O que é de fato abdução? Abdução é quando os ETs levam as pessoas, alguns casos faz curas, pessoas estão com alguma enfermidade e eles trazem normalmente ou a estudar a gente para a raça deles ou uma futura raça aqui na Terra. Depois de uma longa caminhada, eles chegam a uma estrada e é exatamente ali que se ouviu falar da última aparição de objetos não identificados. Suzy, foi aqui nesse exato local, aqui na região de Quixadá, que houve a última aparição de um objeto não identificado. E teve uma pessoa, uma testemunha que presenciou tudo isso. Foi o senhor Rogério. Nós vamos agora conversar com ele e ele vai dizer como é que foi essa aparição. Bem, Rafael, a aparição foi o seguinte: eu estava voltando de Fortaleza por volta de 6 horas, 6h10 por aí, e comecei a ver uma luz alta no céu. Naquele horário não era estrela, eu tenho certeza que não. Aí ela atravessou aqui o asfalto, no que ela atravessou o asfalto, daí para frente eu não vi mais. Mas o pessoal que vinha no carro comigo entraram em pânico porque essa luz começou a seguir o carro e eu pensei até que o pessoal estava brincando. Falei para parar de brincadeira, mas falaram: não, corra que está aqui em cima do carro. Aí o claro muito grande, eu senti o claro na traseira do carro e segui um bom pedaço, agora foi questão de segundos. Apareceu outro carro, na hora que apareceu outro carro na nossa traseira, o objeto desapareceu. O universo ainda guarda muitos mistérios que a inteligência humana ainda não conseguiu decifrar. Será mesmo que existe vida em outros planetas? Esse tema ainda vai dar muita dor de cabeça a cientistas e religiosos.